Vamos meditar na palavra de Deus. Abra comigo, querido, Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Nós temos aqui uma oração, envolvida numa canção e uma declaração tremenda da parte do Senhor. Eu quero pensar no tema para essa noite, e o tema é uma oração em tempos de crise. Como eu disse, acaba que se envolve aqui com uma forma de cântico, mas eu quero trazer aqui uma palavra que realmente que moveu nesta tarde o meu coração. Já estava durante a semana pensando nesse texto, meditando, e pude estudar e avaliar algumas coisas que Abacuque viveu, que o povo de Judá aqui viveu, e as promessas de Deus em meio ao caos. Então nós vamos ver Abacuque, capítulo 3, primeiramente o verso 1 e 2. Vamos estar trabalhando esses dois versos, depois do verso 3 ao 15, só uma pincelada rápida, para a gente encerrar do 16 ao verso 19, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu vou ler em outra versão, esse verso 2, porque ele fala e chama a atenção no contexto aqui sobre avivamento. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós estamos aqui diante, querido, de uma oração que vai render com um cântico, um hino, e ainda terminando uma declaração tão bonita. E eu quero mostrar o que aconteceu na vida de Abacuque, o que Deus falou com ele, para ele ter esse momento de adoração que está envolvido com outros elementos e algumas declarações do profeta em meio ao caos, à crise. Mas o que entendemos nesses primeiros versos é que a palavra de Deus e a oração são os dois grandes instrumentos que nos levam à vitória. Ele começa dizendo, Senhor, ouvir da tua fama. Ele estava ouvindo da palavra de Deus, ouvindo das coisas de Deus, e por isso ele orou. Ouvir Deus por meio da palavra e falar com Deus por meio da oração. Essa é a receita de todos nós, para todos nós, uma receita vitoriosa. Ouvirmos a palavra de Deus é a maneira de enfrentarmos a crise que temos vivido. Mas por quê? A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela vai ser realmente uma lâmpada para os nossos pés, vai abrir um caminho. A palavra de Deus vai encher o nosso coração de fé, porque sabemos que a fé é necessária para nos movermos o tempo todo. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nesse verso 2 ele está dizendo: Senhor, eu ouvi da tua fama. Ele estava dizendo: eu sei quem o Senhor é, eu sei do que o Senhor é capaz, eu sei aquilo que o Senhor está fazendo. Para a gente entender o contexto, nós precisamos entender o cenário que Abacuque estava vivendo nesse momento. O profeta, ele tinha escutado sobre a disciplina de Judá e acerca do juízo sobre a Babilônia, e isso o deixou alarmado. Deus, ao mesmo tempo que falou sobre a disciplina que o povo de Judá sofreria através da Babilônia, ele também ficou aqui sabendo, como está registrado para nós nesse livro, que o próprio Deus se levantaria com juízo sobre a Babilônia. A palavra de Deus trouxe um impacto ao coração do profeta. Ele ficou alarmado ao perceber que o Deus santo e soberano não deixaria de julgar o pecado, seja na vida do seu povo, seja na vida daqueles que se prostram diante dos ídolos. Abacuque está vendo que Deus está dizendo: eu vou realmente corrigir o povo de Judá, o meu povo, mas também vou corrigir e entrar com juízo sobre a Babilônia. A revelação de Deus transformou o Abacuque questionador no Abacuque adorador, tirou do vale do medo para o vale da montanha,
Porque muitas vezes, querido, nós observamos como Abacuque estava observando somente o problema, somente a crise, não temos a visão total daquilo que Deus está fazendo. Quando nós estamos voltados apenas com os nossos olhos na terra, vemos o caos e o problema. Mas o convite de Deus é que vejamos todo o cenário, tudo aquilo que Ele está fazendo. Precisamos ouvir, querido, a palavra divina, seja por meio de um estudo pessoal, seja por meio de mensagens como essa, seja por meio, querido, de estudos sistemáticos. A palavra de Deus vai produzindo em nós uma visão muito clara de quem Deus é e de como Ele age, além de nos proporcionar segurança. É quando estamos firmados na palavra, isso, querido, não abala, isso não vai trazer pânico ou desespero, porque sabemos o agir de Deus, conhecemos a forma de Deus e entendemos que Ele está agindo nesse exato momento. Uma outra coisa que percebemos, que quando ouvimos a palavra de Deus, quando a palavra de Deus penetra no nosso coração, ela nos leva a ter uma oração mais fervorosa. Quando entendemos daquilo que Deus é capaz, daquilo que Deus pode fazer, começamos então uma busca para viver isso. Quando nós lemos e cremos, começamos a nos viver como alguém que quer viver aquilo. O versículo 2 ele está dizendo: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Querido, como nós precisamos clamar nesse tempo: Senhor, faz de novo as tuas obras. Nós queremos ver os teus feitos, os teus sinais, os teus milagres, o teu agir. Nós queremos ver a salvação do Senhor nas casas e nas famílias. Nós queremos ver a mão do Senhor governando de forma tão real as nossas vidas e na igreja. A oração de Abacuque precisa estar nas nossas vidas e em nossos lábios, clamando a Deus: Senhor, faz de novo, faz de novo. Primeiro, a Bíblia diz que Abacuque ouviu falar, depois ele foi orar, porque a palavra de Deus também produz em nós uma dependência de Deus. A voz de Deus nos põe de joelho. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Mesmo sendo Deus, sempre estava reservando um tempo de oração. Os apóstolos deram primazia para o momento de oração e para a palavra. A igreja, ao longo da história, triunfou quando deu primazia à oração e à palavra de Deus. Então, quando começamos a meditar na palavra, voltar realmente para as Escrituras, com o coração desejoso em oração, Deus começa a trazer realmente um derramar diferente para a vida dos seus. Uma confiança, uma fé, uma visão. A oração que honra a Deus deve caminhar da humilhação do homem para a exaltação de Deus. Foi o que o profeta fez. O profeta começou a orar ao Senhor e não discutir com o Senhor. Veja que a própria palavra, querido, nos diz que os dois primeiros momentos de Abacuque foi um momento de queixa. Quando você olha tanto no verso 1, no capítulo 1, onde se registra logo a primeira queixa, e ainda no verso 1, no capítulo 1, no verso 12 em diante, a palavra de Deus coloca sobre a queixa de Abacuque. Abacuque chegava na presença de Deus em oração, e a sua oração era de queixas, de murmúrio, de lamentações, de discussão. Ele chegava na presença de Deus se queixando e colocando tudo aquilo que estava no seu coração, mas ele ainda não tinha um momento de quebrantamento, um momento de humilhação, de reconhecer quem Deus era. Agora no capítulo 3, nós encontramos algo diferente. Não mais a queixa de Abacuque, mas uma oração de Abacuque. Querido, muitas vezes nós estamos até orando, mas a nossa oração não é uma oração que reconhece o poder de Deus, não é uma oração que reconhece a soberania de Deus, não é uma oração de humilhação, de dependência, uma oração que se volta realmente no coração de Deus pedindo misericórdia. Agora sim, nesse capítulo 3 nós percebemos ele orando, e essa oração tem 3 elementos claros para nós. Primeiro, a humilhação, como eu falei. O profeta não ousa mais questionar nem pedir a suspensão da disciplina de Judá. Ele está tão extasiado com a glória de Deus que pode apenas se curvar diante do Senhor. Ele está agora com o coração quebrantado. Ah, querido, todos nós que nos encontramos com o Senhor, nós temos um coração voltado para o Senhor.
Quando nós olhamos Moisés diante da sarça, ele tremeu, ele teve ali realmente um momento de quebrantamento. Quando Isaías viu o Senhor no trono, ele disse: ai de mim, ele teve um momento de quebrantamento. Quando João viu Cristo ressurreto, caiu aos seus pés. Nós percebemos, querido, que todo encontro com Jesus vai nos levar a entender a grandeza de Deus, e o quanto nós somos pequeninos, apesar de sermos amados, de Deus nos cuidar, de Deus ter morrido por nós precisamos entender que não somos mais os mesmos a partir do momento que conhecemos o Senhor. Quem conhece a Deus e ouve com temor sua palavra, jamais será leviano ou inconsequente. Abacuque muda sua forma de agir e pensar. Ele estava com a visão correta de quem Deus era e o que Deus estava fazendo. Então a queixa saiu de lá. Entrou agora o coração quebrantado, e a primeira coisa que nós percebemos na oração, a humilhação. Mas a segunda coisa, nós percebemos um momento de adoração. E a adoração aqui não fala de louvor, porque o louvor é parte da adoração. As ofertas fazem parte, mas é o ato de adorar, de reverência, é o ato de agir realmente de rendição. Ele diz: eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Ele está dizendo: eu estou reconhecendo quem o Senhor é. Adoração, querido, que gera realmente uma proximidade com Deus. Martin Lloyd-Jones diz que devemos aprender a ver a Deus em seu santo templo, acima do fluxo da história e acima das cenas cambiantes do tempo. Ou seja, esse grande homem de Deus que caminhou nessa terra, que passou por crises no mundo, ele diz: nós precisamos contemplar o Senhor acima da história, acima dos problemas do tempo. Quando conseguimos ver dessa forma, veremos algo claro: a natureza santa de Deus e o nosso próprio pecado. É nesse momento que nos quebrantamos ainda mais e adoramos pelo que Ele é e não pelo que está acontecendo na terra, não pelo que está acontecendo com a nossa vida, não murmurando, questionando, mas reconhecendo que Ele é Senhor. O terceiro elemento dessa oração, é claro, é a petição, o pedido. O pedido do profeta não é por livramento. Ele tira seu foco do homem e coloca em Deus. Ele não mais pensa nos méritos da sua nação. Ele não pede livramento do sofrimento, não pede para que os caldeus deixem de invadir Jerusalém. O profeta agora ora pela obra de Deus e pelo propósito de Deus em sua própria nação e no mundo inteiro. Seu grande apelo era para que Deus avivasse sua obra no decorrer dos anos, que Ele realizasse de novo as mesmas coisas. E isso é avivamento, é avivar de novo, é reavivar. Como eu li em outra versão, existe algo que é muito falado e muito conhecido em Abacuque 3:2, que é o termo: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor. O profeta clama pelo agir de Deus, pela ação do Senhor. Ele clama pelo avivamento. Avivamento é um tema muito distorcido hoje em dia. Confundem avivamento com dores espirituais, confundem avivamento com estilo litúrgico ou a presença de sinais e milagres. Então, para muitas vezes, muitas igrejas, muitos lugares, avivamento é uma histeria, avivamento é o agir só de Deus em uma reunião de milagre. Não, o avivamento é algo realmente que vem do céu, é algo de Deus. Ele sempre está centrado na palavra de Deus. Onde prospera a heresia, não há avivamento, porque o Espírito não honra aqueles que desonram a verdade. O avivamento sempre leva a igreja para a oração, para a santidade e ao trabalho de Deus. Nós precisamos clamar como Abacuque clamou: Senhor, realiza de novo as tuas obras. Senhor, nós queremos ver nesse tempo o teu agir. Aviva a tua obra, Senhor. Abacuque clama pelo avivamento no decorrer dos anos. Não pede apenas para o seu tempo e sua geração. A sua preocupação é com a manifestação da glória de Deus ao longo da história. O avivamento está focado em Deus e não no homem. A glória é de Deus e não dos direitos do homem. Eles estão preocupados na salvação do povo. O avivamento é onde nós estamos preocupados com a salvação do povo e não na prosperidade deles. O avivamento deve ser o anseio da igreja em todo o tempo e o tempo todo e em todos os lugares.
As vitórias do passado, querido, não são suficientes para a igreja avançar hoje. E nós precisamos clamar a Deus: Senhor, aviva a tua obra. Que nesse tempo, querido, que temos percebido, um tempo de crise, um tempo de dificuldade, que Deus venha avivar corações, que Deus venha levar cada um de nós mais a amar a palavra dEle, mais a amar e orar, porque isso vai gerar cada vez mais uma chama no nosso coração e incendiar outros. Abacuque pede o avivamento a Deus, não confiante na justiça própria ou confiado nos méritos do povo de Judá. Ao contrário, ele diz no texto: em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele clama por avivamento, ele clama por misericórdia. O profeta sabe que Deus é santo e justo, ele sabe que o pecado provoca a ira de Deus, sabe que o pecado merece o juízo divino. Contudo, ao mesmo tempo, ele reconhece que é Deus o grande Pai das misericórdias. Deus é misericordioso, é por isso que ele clama, por isso ele pede clemência e não justiça. Ele sabe que é das entranhas da misericórdia divina que fluem os rios de avivamento. É no momento que uma igreja clama pela misericórdia, que clama realmente pelo Senhor em misericórdia, é que Deus começa a agir. Nós temos um grande exemplo disso no profeta Jonas. Jonas foi um grande pregador que levou uma cidade inteira para Deus, ao arrependimento, a clamar por misericórdia. E era o único pregador que não queria fazer isso. E mesmo assim, fez, porque Deus ali o conduziu a viver isso, pregou sem vontade, e ele levou uma nação inteira. O que nós percebemos é que aquele povo que ia receber o juízo de Deus, a mensagem era de juízo, mas ele já sabia: Deus, se o povo se arrepender, o Senhor vai ter misericórdia. E ele não queria pregar por causa disso. O resultado foi exatamente esse: Jonas pregou para aquele povo uma palavra de juízo, mas aquele povo se arrependeu, clamou por misericórdia, e Deus teve misericórdia daquele povo. Povo de Deus, nós precisamos clamar pelas misericórdias do Senhor. O avivamento vem quando Deus se volta da sua ira para a misericórdia. O avivamento não é merecimento da igreja, é favor de Deus. O profeta busca em Deus esse avivamento. O avivamento é obra de Deus, não do homem. A igreja não tem como agendar o avivamento, mas ela pode apenas e deve fazer apenas a busca sincera. É uma busca sincera por esse avivamento. A igreja não produz o vento do Espírito, ele sopra onde quer, como quer, e ninguém pode detê-lo ou administrá-lo. Abacuque não marca a data do avivamento, ele humildemente o pede. Hoje, mais do que nunca, vemos a necessidade de um avivamento em nossas igrejas. Temos visto nas redes sociais um grande movimento. Graças a Deus, muitas igrejas hoje estão aí com seus cultos online, algumas estão aí realizando estudos bíblicos, nas casas, tentando ajustar de alguma forma. Mas o mais importante não é o ajuntamento numa rede social. O mais importante agora é nós buscarmos a face de Deus, de clamarmos pela misericórdia, de clamarmos pelo avivamento do Senhor. Por que clamar pelo avivamento? O avivamento vai gerar um povo quebrantado. O avivamento vai gerar um povo realmente de uma oração que busca a Deus. O avivamento vai gerar um povo que conhece a palavra de Deus. E quando que Deus vem com avivamento? Deus vem com avivamento quando encontra homens e mulheres sedentos por Ele, que desejam a Deus mais do que todas as coisas. Nós sabemos o resultado do avivamento. A igreja que somos nós se torna usada para pregar a palavra. Cada crente se torna um embaixador. A igreja cresce em graça, em conhecimento e em número. A igreja se fortalece, multidões são atraídas e transformadas pelo Evangelho. Quando acontece o avivamento, Deus está presente e atuando de uma forma tão gloriosa que as coisas começam a acontecer e nós sabemos que não tem ninguém ali controlando, é apenas o Senhor que está agindo. Esse é o momento que vemos da oração de Abacuque, nesse verso 1 e 2. Nós temos aqui muitos versos,
Do verso 3 em diante, até o 15, como eu disse, há um cântico. Os comentaristas falam que é um grande cântico, porque tudo que ele coloca aqui, ele está ilustrando e chamando a atenção daquilo que já aconteceu. Ele chama, realmente através de um cântico, a sua memória, tudo aquilo que Deus já havia feito. Ele está enchendo o seu coração das coisas boas, ele está lembrando de tudo aquilo que Deus já fez. Ele faz uma viagem na história da redenção e busca forças a fim de enfrentar as crises que estavam acontecendo no seu país. Em seu cântico, ele coloca realmente Deus acima de tudo. Então não vou falar, querido, cada versículo, mas pelo menos os primeiros eu quero ilustrar um pouco. O versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Deus veio de Temã, o santo veio de um monte Parã, sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Aqui fala do esplendor da glória de Deus no deserto. Foi nessa região que Deus apareceu a Moisés, foi nesse espaço geográfico que a glória de Deus fez tremer o monte. Os dois locais citados recordam intervenções do próprio Deus. No verso 4 vai falar que Deus é luz e fala tantas coisas que ali aconteceram. No verso 5 ele cita aqui as questões das pragas, e todos os comentaristas são assim favoráveis no seguinte: que ele está relatando realmente o agir de Deus. Quando Deus começou a agir no Egito, ele veio trazendo consigo as pragas. Nós bem sabemos que das 10 pragas do Egito, todas elas tinham um grande significado. Cada praga foi para ir ao encontro, ao confronto de um Deus egípcio. Então, cada vez que Deus lançava uma praga, quando nós estudamos as pragas, nós entendemos que estava combatendo uma divindade egípcia, porque existia lá o Deus que simbolizava as moscas, e Deus ali a praga veio para realmente dizer para aquele povo tão idólatra: o Deus criador dos céus e da terra, o Deus aqui de Moisés e do seu povo, é o único Deus verdadeiro. Então Abacuque vem trazendo, querido, cada versículo alguma coisa. No verso 6 e 7, Deus se manifesta, até a terra treme. Quando ele se revela, os montes se derretem. Deus levanta reis, abate reis. Enfim, cada versículo trazendo uma visão de quem Deus era e daquilo que ele tinha feito. Quando Abacuque acaba de ele mesmo cantar isso, quando nós olhamos o texto, existem momentos no próprio versículos que tem uma pausa, porque era um cântico. Ele chega agora a partir do verso 16, que é onde eu quero chamar a sua atenção na mensagem dessa noite. O verso 16 em diante de Abacuque 3 diz assim: ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os de cervo, faz-me andar em lugares altos. Nós olhamos, querido, essa grande declaração de Abacuque. O hino foi concluído com a mais absoluta afirmação de fé. A fé não é absurda, a fé não é um salto no escuro, a fé é um caminho, é uma caminhada segura sobre a luz. 4 verdades nós aprendemos nesses 4 versículos. O versículo 16 nos mostra: quando o profeta ouve o relato dos feitos de Deus e tem uma visão da glória de Deus, ele fica não só alarmado, mas também pálido, trêmulo e sem nenhum vigor. Quando ele ouviu tudo aquilo que ele mesmo acabara de cantar, ele percebeu que dos feitos de Deus, ele encheu seu coração de fé e falou: olha, eu estou aqui, no meu íntimo, ele botou, estremeceu, meus lábios tremeram, meus ossos se desfaleceram, minhas pernas vacilaram.
Ele está dizendo: eu estou tranquilo, vou esperar aquilo que Deus vai fazer com aqueles que nos atacam. Querido, ninguém pode conter aquilo que Deus tem para fazer, mas nós sabemos que nós, que estamos diante do Senhor, precisamos a cada dia ser impactados pelos feitos de Deus. O que Deus já fez? Quem é Deus? Qual a promessa de Deus para nós? Aquilo que Ele já fez na sua própria vida? Quais são os seus testemunhos de vida? Como Deus já agiu na sua história? Você precisa trazer realmente à memória aquilo que lhe dá esperança e enche o seu coração de fé. Olhe para os feitos de Deus, tenha fé, seja em nome de Jesus impactado pelo agir de Deus, leia a palavra, mergulhe na palavra, anda ansioso, anda com medo, anda preocupado, busque em Deus um refúgio, entre realmente na presença de Deus, que você é filho do Deus Altíssimo, e agora é hora de vivermos mais ainda essa paternidade de Deus, não apenas em palavras, mas na prática, ver o Senhor cuidando de cada um de nós. Uma coisa que ainda percebemos no próximo versículo, no versículo 17, uma confiança inabalável. O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver, os recursos financeiros vinham de lavoura e dos rebanhos, e é nesse momento que o profeta vai dizer: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento, nem lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ele está dizendo: mesmo que eu não tenha nada disso, eu estou confiante. A confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Como Jó, Abacuque estava disposto a perder tudo, menos a sua fé. Em meio ao momento de crise que Abacuque viveu, ele está dizendo: pode faltar tudo, mas ainda assim eu exultarei no Senhor. Ainda assim, ele estava demonstrando uma confiança inabalável. Ele estava demonstrando que a sua fé estava realmente em Deus, que sempre agiu na história, que continua agindo e que agiria e agirá sempre. A terceira coisa que nós observamos, que podemos trazer de lição dessa última declaração, está no verso 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei do Deus da minha salvação. A alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas. Sua alegria está centrada na pessoa de Deus. A alegria está centrada na pessoa de Deus. Querido, é uma alegria que não está condicionada às coisas. É uma alegria que não está condicionada a ter ou não problemas, ter ou não alguma coisa. Ele está dizendo: ainda assim, mesmo que eu não tenha nada, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. É no momento de crise que damos uma resposta, querido, da nossa fé. É no momento de crise que nós nos agarramos ainda mais ao Senhor. Mas como eu disse no início, não para se queixar, para murmurar. Existiu esse tempo de Abacuque. Por duas vezes ele chega na presença de Deus e questiona, e é interessante que o próprio Deus vai lá e responde, mas depois dessas respostas, ele já não vai mais para questionar, mas ele já vai com o coração quebrantado, o coração humilde, um outro coração. E aí, a quarta coisa que observamos nessa declaração, é que nós somos sustentados por Deus. O verso 19 vai dizer: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar em lugares altos. Querido, a alegria do profeta não é um sentimento romântico infundado. O fundamento da sua alegria estava em Deus. Abacuque, que começa deprimido e em dúvida quanto à retidão e à justiça de Deus, termina com alegria, confiante na provisão e no poder sustentador de Deus. Ele está dizendo: é Deus que é a minha força, é Ele que me faz realmente andar nos lugares altos. Esse é o momento de clamarmos a Deus,
de entendermos realmente o quanto precisamos ter um coração humilde, um coração adorador, um coração realmente que clama pela misericórdia, que clama pelo avivamento do Senhor. Deus é a sua fortaleza, Ele é o seu alto refúgio, Ele é a torre de livramento. Creia em Deus, busque a Deus, clamemos por um avivamento em nosso tempo, em nossa igreja, em nosso bairro, em nossa cidade, em nosso Brasil. Abacuque, vivendo aquela tragédia toda, clama por misericórdia, clama por avivamento. A nossa oração, querido, é que, em nome de Jesus, haja um clamor sincero em nossos lábios, haja realmente em nossa vida uma oração fervorosa. Não se acomode. Eu falo, querido, não apenas para os nossos membros, mas para todos aqueles que nos ouvem, a começar de mim e a todos os demais. Não podemos nos acomodar, simplesmente deixar como está. Nós precisamos nos levantar, amando a palavra, vivendo a palavra, buscando ao Senhor mais do que nunca, clamando pela misericórdia e por esse avivamento.